Então a gente vai ler João capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos lá, fala assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Até aqui. Então, é um relato muito conhecido, creio que todos já tinham, pelo menos, passado o olho por esse texto, ouviram alguma pregação, alguma reflexão acerca deste texto. E, além disso, talvez você tenha assistido o episódio do The Chosen, da cura do paralítico, que é aquele seriado, Os Escolhidos, eu acho que essa é a tradução, né, de português. Está no Netflix e vale muito a pena, fazendo uma propaganda de graça aqui, é muito forte. Eu estou fazendo propaganda do The Chosen toda semana, mas é porque aquilo dá uma expandida na nossa mente, na nossa percepção desses relatos, é fantástico. Então, aqui está mais um dos relatos dos muitos sinais realizados por Jesus durante o ministério dele. E, particularmente, o Evangelho de João, ele vai nos apresentar 8 sinais, eventos que apontam, que sinalizam que, de fato, Cristo é o Senhor, que Cristo é o Messias aguardado, esperado por Israel. Então a gente tem o relato primeiro da transformação da água em vinho naquele casamento. Depois a gente vê a cura do filho de um oficial. Jesus cura o filho daquele oficial. Jesus também cura o paralítico, que é o relato do texto de hoje em João 5. Jesus também multiplica os pães, não uma vez só, mas são eventos conhecidos da multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus também caminha sobre as águas, e João, o evangelista, aqui relata sobre isso também. Jesus cura um cego de nascença. Jesus ressuscita Lázaro. E, por fim, o próprio Jesus ressuscita. Então, esses são os principais sinais registrados pelo apóstolo João, pelo evangelista João. E lá no fim do Evangelho de João, ele fala o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o objetivo desses relatos, destes escritos para nós, é sinalizar, é apontar que, de fato, Cristo é o Filho de Deus, de fato, Ele é o Messias. O objetivo é para que nós tenhamos fé, nós creiamos que Jesus é, de fato, o Senhor, e assim nós termos vida em nós mesmos. Então, Jesus Cristo vem no ministério dele e começa a interferir na ordem natural das coisas. Era comum que um doente de nascença terminasse a vida dele doente daquilo que ele nasceu. Era comum que uma pessoa morta não retornasse à vida. Esse é o ciclo comum das coisas. Então, acabou o vinho da festa, está tudo bem, é triste. E naquela situação em si era uma questão mais constrangedora ainda, mas está tudo bem, a gente vai tomar suco de limão. Não sei se os judeus tomavam suco de limão. Vamos tomar água. Jesus vai lá e dá um jeito. O teu filho está morrendo, ele ressuscita. Existe aquele episódio onde ele vê um funeral acontecendo, ele se compadece daquela viúva, ele ressuscita o filho daquela viúva. Ele não tinha nada a ver com o negócio, mas ele se compadeceu da mulher. O destino daquele menino morto naquele, um caixão, era a morte, ele estava lá. Esse é o ciclo natural da vida, e Jesus começa
a mexer uns pauzinhos, a mudar algumas coisas. E ele chega diante desse paralítico, você está aí, neste lugar, entregue há 38 anos, doente. Jesus altera a vida daquele cara por completo. Tem pouco pão e muita gente com fome, eu dou um jeito. Lázaro está morto, Jesus se compadece. Lázaro era muito amado por Cristo. E ele chama Lázaro, vem fora, venha para fora, ele dá vida a Lázaro novamente. Então esses sinais servem para atestar a divindade de Cristo. Cristo é o Messias. João também diz o seguinte no capítulo 10, Jesus falando o seguinte: se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Jesus fala que o ministério dele é fazer aquilo que antes ele viu o Pai fazendo. O ministério de Jesus é refletir quem é o Pai, é sinalizar que ele tem um lugar de pertencimento, ele tem um Pai, ele está apenas reproduzindo aquilo que o Pai dele o ensinou, aquilo que o Pai dele faria no lugar dele. Tudo o que Jesus fez durante seu ministério afirmava àquelas pessoas que o testemunharam quem ele era de fato. Só que esses relatos eles têm uma importância e uma aplicação para nós ainda hoje. Tudo o que Jesus fez durante o seu ministério e que domingo após domingo nós viemos aqui na igreja, a gente ouve os relatos e você abre a tua Bíblia num momento de leitura, de devocional, em 10 minutos e você vê um milagre de Jesus. Todas essas coisas continuam testemunhando a nós quem Cristo é de fato. Ele é Deus. Nada é impossível para Ele, Ele pode fazer todas as coisas. Tudo foi criado através da palavra dEle. E a pergunta que fica para nós é, diante de todos esses relatos, ou pelo menos desses 8 sinais aqui que João vai enfatizar no evangelho dele, Jesus ainda pode fazer essas coisas? Ou isso está preso à era da igreja primitiva, da igreja apostólica? Será que esses relatos estão presos na história dos grandes avivamentos que aconteceram? Ou será que isso só acontece nas igrejas mais pentecostais? Será que só acontece na Assembleia de Deus? Só no Jesus Cristo da Assembleia de Deus essas coisas acontecem. Apesar de que, sei lá, cada dia está mais escasso. Mas Jesus ainda pode fazer essas coisas? Eu creio que Ele pode fazer essas coisas, amém? Muitos de nós aqui experimentamos não só a própria salvação, que é o maior dos milagres, mas diversos milagres e provisões e curas na nossa vida. Mas a gente deixa de ver essas coisas, a gente deixa de olhar para a palavra e pensar, será que isso vale para hoje ainda? E a nossa fé vai esmorecendo, a gente vai esquecendo, e a gente pensa que Jesus é o Jesus Cristo histórico, e tem relatos bonitos dele curando, ressuscitando, e é isso. Isso não se aplica mais para a minha vida hoje. Muitas vezes esses relatos bíblicos estão muito distantes de nós, não apenas de tempo, mas aqui da nossa realidade. Porque parece que Jesus não pode mais fazer essas coisas que Ele fez um dia hoje. Tem 2000 anos de história, tá, mas não só isso. Está muito distante, a gente não vê. Mas Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente, Ele não muda. Quem muda somos nós, que um dia experimentamos um milagre, uma provisão, e hoje a gente não acredita mais que Jesus pode fazer isso. Nós mudamos, Ele permanece imutável, firme, constante. Então, a cristologia, o estudo de quem Cristo é, ele nos fala sobre Cristo ser o Filho de Deus, ser o nosso Redentor, aquele que nos salvou, ser o Verbo, ser aquele que está assentado à direita do Pai. Jesus Cristo é aquele que voltará para julgar vivos e mortos, mas apesar de Ele estar hoje à destra do Pai, a obra dele aqui não para. A obra de Cristo na tua vida, na minha vida, não se limitou apenas a nos salvar do inferno, a salvar a nossa alma da ira de Deus justa sobre todos nós, porque nós éramos pecadores, estávamos separados de Deus. E sim, essa é a melhor notícia que nós poderíamos receber na nossa vida. Antes você era inimigo, agora você foi feito amigo. Antes, vocês que não eram povo, agora são chamados povo de Deus. Vocês estavam separados, distantes, mas bem-aventurados são aqueles que Deus escolhe e aproxima dele. É isso que o Salmo diz. Nós somos estes felizes, alegres, que fomos escolhidos e aproximados de Deus.
aproximados para pertencermos a Ele, para nos relacionarmos, para conhecermos, nos envolvermos com Ele. A obra dele não se limita a um ato que talvez aconteceu há 20 anos atrás, a tua conversão. Não, ele continua trabalhando e ele quer trabalhar e fazer ainda mais hoje, na tua vida. Mas o tempo passa e a gente corre um sério risco de gastar, às vezes, pensa que esse cara estava há 38 anos naquele lugar, aguardando a oportunidade dele de ser curado. E a gente pode perder anos e décadas, incrédulos quanto ao poder de Jesus de realizar em nós algo, ou de realizar através de nós algo poderoso, de confirmar os seus sinais através de nós, a sua cura através de nós, em nós, a sua vida fluindo através de nós e vivificando pessoas ao nosso redor, pelo poder do Espírito. A gente corre esse risco de negligenciar essas verdades, de não experimentarmos essas verdades. Mas o nosso Redentor vive, e porque Ele vive, e porque Ele enviou e soprou sobre nós o Espírito Santo dEle, a vida dEle continua fluindo da sua igreja, a vida dEle continua fluindo do povo. Ele falou que aquele que bebesse da água que Ele oferecia, do seu interior fluiria um rio de água viva a jorrar para a eternidade. Talvez seja uma fonte bem limitada, está gotejando, tem uma fonte aí dentro de você que não vai parar de jeito nenhum, mas às vezes é uma gotinha, está meio seco essa terra, mas o Senhor quer aumentar a intensidade dessa fonte que jorra para a vida eterna dentro de mim, dentro de ti, amém? Ele quer aumentar a intensidade disso, a vida dele em você e através de você, para como Ele fez com a mulher samaritana, nós também caminharmos oferecendo essa água viva que sacia a sede do mundo, que resolve o principal problema de toda a humanidade, que é não estar enfermo, paralítico na beira de um tanque, mas estar separado de Deus. O problema do paralítico se resolveria no dia que ele morresse. Talvez duraria 80 anos, ou sei lá, 50, 60. O cara estava no meio de um monte de gente doente, provavelmente ele não ia durar muito tempo. Mas a partir do momento que ele morresse, o problema seria resolvido. Mas e depois disso? O maior dos problemas só pode ser resolvido por aquele que recebe dessa água, que sacia a nossa sede. E nós somos esses agentes para caminharmos e darmos de beber para as pessoas ao nosso redor que estão carentes, sedentas do Senhor. Muitas vezes nós estamos como aquele homem no tanque de Betesda, sem esperança alguma de mudança, porque essa fonte está bem seca, está bem árida dentro de nós. Como se Deus não fosse poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa que Ele quisesse. Imagina aquele cara estava há 38 anos, vendo pessoas passando na frente dele, sendo curadas, e ele naquela situação. E é fato que muitas vezes a nossa vida é um amontoado de dificuldades e de problemas e de coisas que nós não gostaríamos que estivessem do jeito que estão. E isso gera conflitos, crises na nossa vida. Eu não queria que isso tivesse assim, mas eu não tenho poder para mudar. Aquele cara não queria estar paralítico, mas ele não tinha o que fazer em relação à situação dele, ele não conseguia se curar, ele não conseguia devolver a vida, as pernas dele, a coluna dele. Muitas vezes nós deixamos de recorrer ao nosso Senhor diante dos problemas, das dificuldades, das limitações, diante das doenças da nossa alma, diante de doenças físicas que todos nós enfrentamos, diante de tristezas, diante de momentos de vale, de uma depressão profunda, de ansiedades, coisas que têm se tornado cada vez mais comuns no nosso tempo, pânico, tudo isso é real, tudo isso é verdade, e Deus se compadece dessas coisas. E eu lembro do Salmo 46:1, que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, um lugar para onde a gente pode fugir, e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então a gente tem e vai ter muita tribulação durante toda a nossa vida, mas nós temos um Deus a quem recorrer. Um Deus que é refúgio, para você fugir no dia difícil, fortaleza. Ele é um Deus firme, é um Deus constante, que permanece. E Ele é um Deus presente nas tribulações, por mais difíceis que elas sejam. Ele está ao nosso lado, Ele prometeu que estaria ao nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes, diante das dificuldades, a gente deixa de recorrer a Ele, em oração, no derramar da nossa alma, num clamor por socorro,
desesperado. Então, diante dessas dificuldades da nossa vida, inevitáveis, a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, a gente pode aceitar e não fazer absolutamente nada a respeito, ficar parado ali na dificuldade. Está difícil e está difícil, e é isso. Eu vou morrer aqui, vai acontecer desse jeito, não vai acontecer nada, não tem expectativa alguma de mudança. A gente pode fazer isso, ou a gente pode clamar ao nosso Senhor, nosso refúgio e fortaleza, porque Ele, apenas Ele, pode resolver os problemas da nossa vida, amém? Ou talvez, se Ele não resolver, como acontece, Ele vai te dar força, Ele vai me dar força, Ele vai nos fortalecer para a gente passar por esses problemas. Paulo pediu para o espinho da carne ser retirado, e o Senhor falou, não vou fazer, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo foi fortalecido diante de uma dificuldade que o Senhor não quis resolver para ele. Paulo, que dirá nós? Nós não teremos 100% dos nossos problemas resolvidos. Mas isso não é um aval para a gente deixar de recorrer ao Senhor diante dos nossos problemas. A gente só vai saber se vai ser resolvido ou não recorrendo a Ele. Faz sentido? Agora, se você estacionar e ficar ali na dificuldade, no problema, sem clamar, sem pedir ajuda, talvez nada aconteça, não vai haver mudança. A única possibilidade de haver mudança é recorrendo ao Senhor. Seja Ele resolvendo essa situação, ou seja Ele te fortalecendo. Aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Então, o texto de hoje, esse relato do paralítico, ele nos revela um Deus bondoso, um Deus que se importa, que se importou com aquele homem, e que se compadece, e que pode e quer transformar a minha e a tua vida hoje, amém? O Senhor quer, pode transformar as nossas vidas. Então, João 5, eu vou ler novamente do 1 ao 4, fala, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Então esse relato mostra para nós os verbos utilizados aqui, que era muito comum e era recorrente esses caras enfermos, doentes, irem até aquele lugar, buscando pela cura, e uma vez que eles não conseguiam, porque devia ser muita gente, a gente não sabe de quanto em quanto tempo essa água era agitada, e como essa água era agitada não interessa muito a nós, existem diversas interpretações disso, esse não é o foco da mensagem. Mas algo maluco acontecia lá, e as águas eram agitadas, e a primeira pessoa que entrasse lá ela era curada, mas era uma única pessoa. Devia ter muito doente naquela época. Então era comum os caras permanecerem naquele lugar, porque aquele lugar era uma porta, mesmo que estreita, uma porta de esperança, para uma possibilidade de mudança, de restauração da saúde, de restauração da vida daqueles caras. Muitas daquelas doenças eram doenças que impediam eles de viverem em sociedade. A lei dos judeus ela era muito rígida quanto às cerimônias. Certos tipos de doenças tornavam as pessoas desprezadas, eles não podiam participar da vida em comunidade, eles não podiam cultuar, eles não podiam ir ao templo. Tipo um lockdown que a gente experimentou quando você estava com Covid, mas muito mais pesado, muito mais brutal, muito mais humilhante. Excluía de fato as pessoas. E eles permaneciam naquele lugar por causa dessa crença popular de que as águas, uma vez agitadas, o primeiro que pulasse era curado, ele era restaurado. E é interessante pensar que era uma pessoa por vez que recebia da cura. E tudo indica, se nós pensarmos aqui no óbvio, que as pessoas mais aptas, mais preparadas, eram as que recebiam a cura. Por exemplo, o Daniel é corredor. Esqueça, você não ia ser curado se o Daniel estivesse lá. Ele ia correr na tua frente e ele ia pular antes de você. Pensa aquele paralítico, ele estava lá limitado, ele não conseguia ir até a água. Ele fala isso para Jesus, eu não tenho quem me carregue. E talvez o irmãozinho que estava do lado, ele era um manco. Ele tinha alguma outra enfermidade, mas que fazia ele mais rápido do que aquele paralítico. Isso alimenta, de certa forma, essa ideia da religiosidade, do mérito, do esforço, do sacrifício. Quem conseguia a cura e a restauração era quem conseguia se esforçar mais, era quem estava mais preparado, era quem estava mais apto. Tinham alguns, como o caso desse cara aqui, que não conseguiriam de jeito nenhum. Se não houvesse uma intervenção divina, ele ia morrer ali, ele ia ficar mais 30 anos naquele lugar.
Então era um lugar cheio de pessoas doentes, carentes, excluídas, rejeitadas da sociedade. E às vezes uma dessas pessoas conseguia o que queria, enquanto aqueles demais permaneciam naquela miséria, naquele estado desesperador. Então o relato diz que Jesus estava indo para uma festa em Jerusalém, mas ele decide mudar a rota por um tempo. Assim como Pedro e João, em Atos 13, estavam indo para o templo para orar, e eles veem aquele cara pedindo dinheiro. Eles tinham um compromisso, uma agenda, estava lá, culto às 18 horas. E aquele cara pede dinheiro, eles falam, a gente não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Da mesma forma, Jesus fez discípulos fiéis. Ele estava indo para uma festa em Jerusalém, um compromisso sério dele, e ele desvia o caminho. Eu tenho uma missão, eu tenho algo para fazer lá no tanque de Betesda. Então o destino dele era a celebração com o povo, mas ele optou ir por um momento para um lugar de sofrimento. Jesus tinha um foco, um lugar para ir, um lugar de celebração, de alegria com o seu povo, mas ele desvia o caminho. E ele vai para um lugar sombrio, provavelmente fedido, de pessoas estranhas, excluídas da sociedade, movido por compaixão. Seguindo no verso 5, diz, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos, ainda falta 10 anos para eu ter 38. É muito tempo que aquele cara estava lá. Ele estava lá há muito tempo. Então, provavelmente era um misto de esperança e de desespero na mente daquele cara, porque ele sabia que ele podia ser curado, mas ele não conseguia alcançar a cura dele, literalmente. A água era agitada, a esperança acendia, e talvez ele tentava se arrastar, e alguém pulava na frente dele, e a esperança murchava de novo. Eu não consigo. E sei lá quanto tempo isso demorava para se repetir, mas ele estava lá, 38 anos. Imagina, era crença e descrença, esperança e desesperança, desespero. Havia ainda uma chaminha de esperança, mas ele via ao mesmo tempo e contemplava a limitação física dele que impedia ele de receber aquela cura. Seguindo no verso 6 fala assim, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Então a primeira coisa legal para destacarmos aqui é que primeiro Jesus viu aquele cara, ele fitou aquele cara. Se Jesus não estivesse ido até o tanque de Betesda, ele não teria visto. Se Jesus não estivesse desviado o curso dele de uma festa, de uma celebração com o povo, para um lugar de desgraça, de miséria, ele não ia ver aquele cara, ele não ia encontrar aquele cara. Muitas vezes nós vamos precisar fazer estes desvios na nossa vida para a gente chegar até as pessoas que estão mais carentes, mais necessitadas, mais desgraçadas na vida. E Jesus, estando naquele lugar, ele contempla a miséria daquelas pessoas todas. Ele estava ali de fato. Ele foi intencional naquele lugar. Não foi de má vontade, tipo assim, pisando, ai, que nojo, que lugar. Eu não consigo imaginar Jesus assim. Jesus não tinha medo de se contaminar. Pelo contrário, ele tocava nas pessoas e as pessoas eram purificadas, ele não ficava contaminado. Então ele é intencional em mudar a rota da festa para a rota do tanque de Betesda. Jesus viu aquele cara, fitou ele. Segundo, ele fala que Jesus soube da história dele. O D.A. Carson, no comentário dele de João, ele fala que essa palavra sabendo ou soube sugere que Jesus se informou sobre a triste condição daquele inválido por diligente investigação. A não ser que Jesus tenha recebido ali uma revelação do alto, como foi, por exemplo, com a mulher samaritana, que ele falou, você tem 5 maridos, e o teu marido atual não é teu marido. Ninguém contou aquilo para Cristo. Foi o próprio Deus que revelou. E pode ter acontecido isso aqui. Mas muito possivelmente Jesus foi intencional, não apenas em ir àquele lugar, em ver aquele cara, mas em descobrir sobre a história dele. Ele se informou sobre a triste condição daquele inválido. Isso mostra que realmente ele se importou com a condição daquele homem. E conforme talvez ele ia ouvindo a história daquele cara e pensava, meu Deus. Cara, Jesus pensando, meu Deus, é engraçado. Mas sei lá, Jesus nos seus 31 anos, 32 anos. E aí ele descobre que o cara tem mais tempo de vida que Jesus naquela condição. Eu não consigo imaginar isso não chocando Jesus, apesar de que nada espanta ele.
Mas imagina aquele que através da voz dele criou todas as coisas. Deus criando o homem do barro, do pó da terra, soprando nele as narinas. Gente do céu, imagina Jesus vendo aquele cara naquela condição e pensando: eu não criei você para estar assim. Imagina a angústia do coração de Jesus, a compaixão dele. Eu não criei esse cara para passar 38 anos da vida dele nessa condição. Jesus se compadeceu profundamente daquele cara. Não era para aquele cara estar assim. Aquilo é causado por causa do pecado, por causa da queda. É um efeito colateral do pecado que vai se estendendo. Então Jesus, diante dessa situação, pergunta para ele: você quer ser curado? Aquela pergunta que faz a gente esperar uma resposta óbvia, né? Tipo, sim, é claro, eu estou aqui há 38 anos. Mas não é isso que Jesus ouviu. Olha a resposta do paralítico no verso 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então o cara se encontrava numa situação de completa inadequação, incapacidade e dependência. Sim, eu quero ser curado, eu estou aqui há 38 anos por isso, mas eu não consigo. Eu não tenho quem me ajude. A minha situação é de incapacidade a tal ponto. Sei lá quantas vezes aquela água foi agitada, o cara não conseguiu nesses 38 anos ser curado da situação dele. Verso 8, então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Então, diante dessa resposta não muito convicta do homem, Jesus dá uma ordem: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aquele cara queria de fato sair daquela situação, mas ele não era capaz. Então, de repente, aparece um homem. E aqueles 38 anos de incapacidade daquele rapaz foram transformados mediante a palavra daquele homem, que é o verbo de Deus. Ele dá uma ordem: levante-se, pega o teu leito e anda. Jesus, que criou o universo dele pela palavra do seu poder, lá naquele tanque, ele ordena novamente a palavra dele, que reordena a saúde daquele homem, que aproxima minimamente a condição física daquele homem daquela que Deus o criou para desfrutar. Você acha que Deus se agrada de ver a criação dele padecendo dores, chagas, uma pandemia que arrastou milhões de pessoas? As compaixões do Senhor certamente acendem no coração dele, ele se compadece da nossa situação. E a cura daquele homem foi completa, porque imediatamente ele levantou. Se você, sei lá, já passou por um procedimento cirúrgico que você ficou de cama por muito tempo, a gente sabe, é questão de dias para você começar a perder movimento, começar a perder força num ligamento, num tornozelo, num joelho, você faz 3 meses de fisioterapia. Aquele cara levantou imediatamente, começou a carregar o leito dele e foi embora. Então, pela palavra de Jesus, naquele exato momento, os nervos, os ligamentos foram firmados, talvez os ossos dele, milagrosamente, foram reestabelecidos, músculos foram refeitos. Ele não devia ter força alguma nas pernas dele, e ele teve força ali suficiente através da palavra de Jesus para levantar, para ficar de pé. Tudo através da palavra de ordem do Deus Filho, que está reordenando todas as coisas, que está reconciliando com Deus toda a criação, todas as coisas. Então, para a gente pensar em algumas aplicações para nós, a partir desse texto, a primeira é que a vida, a cura e a restauração, tudo isso é pela graça do Senhor. A situação daquele cara era de completa incapacidade. E às vezes até surgia uma oportunidade, a água chacoalhava, mas ele não conseguia. Surgiu uma oportunidade e ele não tinha o que fazer a respeito. Então Jesus Cristo vem mostrar o jeito dele de fazer as coisas. Ele vem cumprir aquilo que o profeta Isaías profetizou acerca de Cristo, em Isaías 61:1, que fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.
Sei lá, 600 anos depois desse texto, Jesus aparece no templo lendo o rolo de Isaías. Uma profecia que falava a respeito dele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então Cristo vem mostrar o jeito dele de fazer as coisas. Ele levou a boa nova de salvação àquele homem. E não apenas isso, mas ele cura ele, liberta ele daquela situação, daquele cativeiro. 38 anos. Cativo daquela situação, escravo daquela situação de dependência. E o fato de ele estar ali por todo aquele tempo não faz ele um merecedor da cura, não faz ele um merecedor dessa graça alcançada. Ele não merecia, assim como nenhum daqueles outros caras que Jesus não curou, não mereciam também. Mas ele foi alvo da graça de forma misteriosa. Ele foi contemplado naquele dia, contemplado pela graça. Ele se esforçava, ele perseverava em estar ali, mas ele não conseguia. E isso nos relembra o que Paulo diz em Romanos 9,16. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não dependia do tanto que aquele cara se esforçava, tentava se arrastar, tentava perseverar, mas dependia sim de Deus usar da misericórdia dele, da graça dele. E isso vale tanto para a nossa salvação, como para as demais bênçãos do Senhor na nossa vida. A nossa salvação não depende de nós, não depende de nós querermos, primeiro porque a gente não quer, ninguém quer ser salvo. A condição em que nós nascemos de pecado faz com que nós sejamos avessos a Deus, separados do Senhor, inimigos dele. Não depende de quem quer e muito menos de quem corre, porque a salvação não é pelas obras, não é por nada que a gente possa fazer. E esse texto, de certa forma, nos ensina isso. Depende exclusivamente de Deus usar a sua misericórdia. Ele quis usar a sua misericórdia na minha e na tua vida, amém? Um dia você era inimigo de Deus, e Ele tocou no teu coração, Ele fez você se arrepender dos teus pecados, Ele soprou o Espírito dEle dentro de você, Ele fez você crer em Cristo. E da mesma forma Ele está te preservando até hoje nos caminhos dEle. Não é você que está correndo, você que está querendo, é Ele que é fiel para completar a boa obra que Ele começou na tua vida. Depende de Deus usar a sua misericórdia, e essa misericórdia se renova a cada manhã. Por isso que nós não somos consumidos, por isso que nós não somos deixados de lado. Apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, o Senhor derrama diariamente uma misericórdia, uma graça abundante sobre nós, depende dEle. E isso também para as demais bênçãos do nosso Senhor. Cristo decidiu usar de misericórdia aquele único cara. E a gente não sabe por que Ele não curou mais gente lá, mas o relato é muito claro em dizer que Ele curou apenas um cara. E dentre muitas outras pessoas que eu e você conhecemos, que ainda não estão em Cristo, que ainda não foram restauradas, por causa da graça dEle, de forma misteriosa, nós fomos alvos do Senhor. Um dia nós estávamos nesse tanque de Betesda, de uma forma espiritual, tentando sair daquela condição, mas impossibilitados de nos levantarmos e corrermos e pularmos até aquela água. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como o Alexandre orou, ministrou aqui há pouco. Mas Ele nos deu vida. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. É pela graça dEle, pela fé, para que ninguém de nós se glorie nessa situação. Nós estávamos nesse lugar e o Senhor nos contemplou um dia. E talvez Ele não contemplou um irmão teu, talvez Ele não contemplou um filho, um primo, um parente, a gente não sabe o porquê. E isso nos constrange, porque a gente pensa, por que eu? O que o Senhor viu em mim? Não viu nada, meu irmão. Um monte de pecado. Mas hoje Ele te vê coberto do sangue de Cristo, coberto da justiça de Cristo. O Senhor tem prazer em ti, o Senhor tem prazer em mim, em nós, que somos povo dEle. E aqueles que ainda não foram alcançados, eles podem sim ser alvo da misericórdia e da graça. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Ele continua usando a sua misericórdia aí ao redor do mundo, através da sua igreja. Ele continua reunindo para si um povo, reunindo para si uma noiva. O Senhor nos salvou quando nós estávamos como aquele paralítico, sem conseguirmos sair daquela situação de invalidez. Estávamos inválidos.
E o Senhor perguntou para nós: vocês querem ser curados? E Ele nos deu o Espírito, que nos capacita, nos habilita para falarmos sim, nós queremos ser curados. O Senhor nos curou do maior problema, da maior doença da nossa existência, que é a morte espiritual. Então é tudo pela graça. E segundo, Jesus pode vir hoje aqui nesse lugar ao teu encontro. Assim como Ele tinha um compromisso marcado com o povo dEle, com os discípulos dEle, Ele estava indo para uma festa em Jerusalém, e Ele decide antes passar lá no tanque de Betesda, por causa daquele homem. Ele pode vir aqui, meu irmão, porque muitas vezes na nossa caminhada, nós temos áreas da nossa vida que estão lá como aquele paralítico, se arrastando, inválidas, numa miséria, numa desgraça. E o Senhor se compadece disso, Ele não nos salvou, não gerou fé no nosso coração e nos mandou embora. Agora se virem, um dia eu vou voltar para buscar vocês. Não, Ele continua ao nosso lado, Ele continua sendo o nosso refúgio, fortaleza, o socorro presente nas tribulações. Ele pode vir aqui hoje e nos acessar, vocês creem nisso? Ele pode vir aqui hoje e tocar a mim, tocar a ti. Ele está vivo, Jesus Cristo vive. Talvez você tenha dores aí contigo de 38 anos, ou de 20 anos, de 50, de 10 anos, de 1 ano ou menos, não sei. São dores, são coisas que te afligem, que te machucam. Problemas da alma, problemas do coração, problemas psicológicos da mente, problemas do corpo, limitações físicas, doenças, problemas no seu caráter mesmo, que ainda está sendo transformado, mas parece que às vezes você dá de cara na parede: eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo, eu não tenho quem venha, me arraste, me jogue lá naquela água. Vícios que talvez você não consegue se desapegar, largar, pecados que você está preso naquilo. Meus irmãos, o Senhor Jesus pode te restaurar nessa noite. Ele pode curar a tua vida de forma integral nessa noite. Como falamos no início, se Ele não te curar, você pode ter certeza que Ele vai te fortalecer, Ele vai te consolar, para você carregar essa cruz, para você viver com esse espinho, que te faz viver na dependência da graça dEle. Mas é fato que a gente não sabe se a cura vem ou não, até que a gente peça, até que a gente ore. Faz sentido? A gente nunca vê ninguém ser curado. Quanto que a gente ora? Quanto que a gente ora por cura? Se a gente não orar, não colocar a mão na cabeça do irmão e falar: dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus, a gente não vai ver as coisas acontecerem. Jesus Cristo vive, Ele é o mesmo, o Espírito dEle está aqui em nós. E esses sinais, lembra lá no início que a gente falou, esses sinais atestam, apontam para Cristo. Ele é de fato o Messias, Ele é o Deus que ainda continua intervindo, alterando a normalidade das coisas. A gente vê relatos bem pontuais, mas que enchem o nosso coração de fé, de irmãos sonhando com Jesus por aí, de irmãos levantando de cadeira de rodas, de pessoas sendo curadas. Essa semana, na reunião do conselho, a gente ouviu de um relato de uma cura de um câncer, onde a pessoa foi aberta, os médicos falaram: não tem mais nada aqui. Jesus Cristo está vivo. Independente de nós crermos nisso de fato ou não, Ele está vivo, Ele continua agindo, continua operando. Você consegue pensar numa única coisa na sua vida, de ordem física, espiritual, emocional, psicológica, da qual você precisa de cura? Se você não consegue pensar, glória a Deus que talvez você está tudo bem na tua vida. Eu consigo pensar em coisas que eu preciso de cura dentro de mim. E eu creio que o Senhor está aqui hoje e quer transformar a nossa vida, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos curar. Amém? Vamos ficar de pé, gente, vamos ter um tempo de oração. Eu queria que a gente fizesse uns movimentos aí. E vamos, como sacerdotes que somos, reino de sacerdotes, vamos utilizar disso. Não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar a misericórdia. Não depende de mim, não depende de ti, depende do Senhor ser gracioso. Mas Ele faz essa pergunta a nós nessa noite: você quer ser curado? A principal das curas, eu creio que já aconteceu aqui em todos. Creio que todos aqui são salvos, estão em Cristo. Se não ainda, isso pode acontecer, o Senhor pode te dar vida. Mas eu sei que Ele quer nos dar uma vida mais abundante, uma vida mais plena e curar algumas coisas ainda que estão desajeitadas, desajustadas em nós. Ele continua reordenando a ordem das coisas. Nós não fomos criados para vivermos numa desgraça, numa miséria, meus irmãos. Sozinhos, abandonados, sem esperança.
Se o Senhor colocar dificuldades no nosso caminho, Ele vai estar ao nosso lado, nos sustentando e nos fortalecendo. Mas isso não anula o fato de que Ele ainda pode curar, de que Ele ainda pode limpar, de que Ele ainda